Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de informática. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Hoje nós estudaremos os malwares. O que são os malwares? São softwares maliciosos. E quais são os tipos de malwares? Nós temos, por exemplo, os vírus. O que é um vírus em termos de informática? Ele é um pedaço de código ou de programa que infecta outros programas e insere seu código em outros programas ou arquivos. Hospedeiro, e ele é replicável. Lembrando, o vírus ele sempre depende da ação do usuário. O usuário tem que fazer alguma coisa. E o mecanismo dele é basicamente um vetor de infecção com relação à sua forma e o mecanismo de ativação dele com relação à sua execução. A carga útil de um vírus é o seu conteúdo. E quais são os tipos de vírus possíveis? Nós temos então o vírus de arquivo, que é o mais popular, um arquivo executável. O usuário abriu um arquivo executável, pegou o vírus. Nós temos vírus de macro, que eles ocorrem dentro do MS Office, Microsoft Office, através de VBA, mesmo gabarito de programa. Nós temos os vírus de script, que estão presentes nas páginas da web, como HTML, e-mail, através do VBScript e JavaScript. Nós temos vírus bomba-relógio com data e hora para serem disseminados. Nós temos vírus de boot, que basicamente afeta a inicialização do sistema. Nós temos vírus polimórficos, que são mutantes, eles mudam a sua assinatura e os padrões de bits. Nós temos os vírus metamórficos, que modificam o seu comportamento. E por fim nós temos os vírus do tipo stealth, que eles ocultam ou escapam devido à sua escapam da detecção devido à sua camuflagem. Eles vão estar camuflados. Então, esses foram os tipo inicial, o tipo de vírus. Agora vamos conhecer outros tipos de malware. Por exemplo, o worm. O worm, ele é um programa completo autorreplicável. Ele é um verme. Ele faz varreduras na rede em busca de vulnerabilidade. Ele se propaga automaticamente pela rede, sempre pela rede, com um alto consumo de recursos. Ou seja, o worm, ele não depende do usuário. Ele é autorreplicável. Ele se propaga automaticamente pela rede. Ele busca a vulnerabilidade presente na rede. Depois disso, ele se propaga pela rede, sendo autorreplicável, não depende do usuário. Essa é a principal diferença de um worm para um vírus. Lembrando, o vírus ele depende da ação do usuário. O usuário tem que abrir um executável, o usuário tem que fazer alguma coisa. No caso do vírus. No caso do worm, isso não é necessário. O próximo caso de malware é o cavalo de Troia ou Trojan. O que é o cavalo de Troia ou Trojan? Ele é aparentemente seguro, ele tem a aparenta legitimidade. Contudo, ele entrega outro código malicioso junto. E dessa vez a ação irá depender do usuário. É como se você recebesse um programa, você vai abrir aquele programa normal para utilizar o programa e dentro daquele programa existe um malware, um cavalo de Troia, que irá entregar um outro programa malicioso junto. Basicamente é isso, e ele depende da ação do usuário. E agora nós temos os tipos spyware. Spyware basicamente é um espião, utilizado de forma maliciosa ou legítima, que são os keyloggers e os screenloggers. O keylogger ele vai registrar tudo que você digitar no teclado, e o screenlogger ele vai registrar os cliques que você der na tela, e também como a posição do seu cursor. São tipos de spyware, são softwares, são malwares espiões. Com relação ao adware são as propagandas. E essas propagandas, quando elas forem amedrontadoras, elas serão conhecidas como scarewares. Simples assim. Por fim, nós temos o bot e o botnet. O bot e o botnet
são basicamente o controle remoto do dispositivo da vítima para fazer ataques do tipo DOS ou ataque de DDoS. Basicamente é nesse caso que o computador se torna um zumbi. Temos uma propagação do botnet similar ao do worm. Lembrando, a propagação do worm é através da rede. Ele é autorreplicável, não depende do usuário, mas ele se propaga automaticamente pela rede. A partir do encontro da vulnerabilidade, ele se propaga sozinho, tendo um alto consumo de recursos. Enquanto que o bot é basicamente assumir o controle do dispositivo da vítima. É o dispositivo zumbi. Dando seguimento, nós vamos ter agora o hijacker. O hijacker, ele é um sequestrador. Ele sequestra o navegador e altera as configurações deste. Então, hijack é um sequestro. E o ransomware. O ransomware, basicamente, é o resgate mediante pagamento. Ou seja, e esse pagamento é sempre em criptomoeda. É um sequestro. Assim como o hijacker ele sequestra um navegador. O ransomware, ele vai sequestrar os dados do usuário, os dados que estão presentes no HD, no SSD. Vai criptografar esses dados. E o pagamento, lembrando, o pagamento não garante acesso aos dados. Os seus dados serão sequestrados e só serão devolvidos mediante pagamento. Basicamente, isso é o ransomware. Dando sequência, teremos o rootkit. O rootkit é um conjunto de programas e ferramentas. Rootkit, exatamente, ferramentas. Rootkit. Ferramentas e técnicas para ocultar a invasão de malwares. Invasores adquirem o privilégio de administrador, ou seja, root, admin, super user. Então, eles usam de ferramentas para ocultar a invasão de outros. Uma vez que eles se tornam admins do sistema, eles conseguem ocultar a presença dos outros malwares. E o backdoor, ou porta dos fundos, ele permite o retorno facilitado do invasor a um dispositivo que já foi comprometido anteriormente. Isso que é o backdoor. Então, este foi o estudo dos malwares. As principais características de cada um. O vírus depende da ação do usuário. E tem uma série de tipos de vírus. O worm autorreplicável não depende da ação do usuário. Basta ele procura uma vulnerabilidade na rede e se autopropaga através dela. O cavalo de Troia ou Trojan depende da ação do usuário, ele é aparentemente seguro. Porém, ele entrega um código malicioso junto. O spyware é o espião do quê? Espião do seu teclado, do keylogger e do screen logger. O adware e o scareware são propagandas que podem amedrontar ou não. O boot é o controle remoto do seu dispositivo. Basicamente, o seu dispositivo se torna zumbi, você não consegue fazer nada. E a propagação dele é similar ao do worm, como já estudamos, em função da rede, autorreplicável. O hijacker e o ransomware, os dois são sequestros. Porém, o ransomware é um sequestro mediante resgate. É um resgate mediante pagamento. Ele sequestra seus dados, então ele criptografa tudo que está no seu HD, no seu SSD e solicita um resgate. O rootkit são técnicas, ferramentas para ocultar a invasão dos outros malwares. E por fim, o backdoor é aquele que permite ou possibilita o retorno do invasor a um dispositivo que já foi anteriormente comprometido. Agora estudaremos os ataques. Estudamos os malwares. Agora nós estudaremos os ataques. Quais são os ataques? O ataque do tipo phishing. O que é o phishing? O phishing nada mais é do que dados financeiros e pessoais, por exemplo, por e-mail ou por uma lista de amigos, links, enfim. O phishing é a pescaria. Ele se vale de engenharia social para obter dados ou
instalação de malwares. É para isso que serve o phishing. Enquanto que o spear phishing, perceba, tem uma lança, tem uma spear. É como se ele estivesse pescando com uma lança, ou seja, será um ataque direcionado. E quando esse tipo de ataque for direcionado a CEOs ou a pessoas muito, muito ricas, será um tipo de whale phishing ou whaling phishing, que é em relação a baleias, são pessoas com muito dinheiro. Um outro tipo de ataque é o farming. O farming é um tipo de phishing também, assim como o spear phishing e o próprio phishing. O farming basicamente é um envenenamento de DNS. Ele envenena o domínio e o seu IP. Então ele vai redirecionar o tráfego. É isso que o farming faz. Nós temos ainda um Denial of Service, DOS, é a negação do serviço, indisponibilidade dos serviços. Esse está relacionado com bots e botnet, que nada mais são que um tipo de malware. Lembrando, é assim que se transforma o seu computador num zumbi. Eles assumem o controle remoto do dispositivo da vítima através de um ataque de DOS. O DOS é um tipo de ataque e ele significa Denial of Service, negação do serviço, indisponibilidade dos serviços. E nós temos também um Denial of Service Distributed, que é o DDoS, negação de serviço, ataque de forma distributiva. São duas formas de ataque. Ainda temos o tipo de ataque de força bruta, que é basicamente a tentativa e erro. É um ataque direcionado com uma word list, a partir de uma lista de palavras. Nós temos o defacement, ou desfiguração, pichação. Ele irá alterar o conteúdo da página da web. É assim que nós estaremos diante de um defacement. E agora os mais relevantes, os ataques mais relevantes, ou diferenciados pelo menos. Sniffing. Sniffing basicamente é o farejamento. Ele irá analisar o tráfego da rede. Nós temos a injeção de código, injeção de SQL para consultar o banco de dados dos clientes e obter as suas informações. É um tipo de ataque. E o ataque do tipo spoofing. Spoofing é a cópia de dados. Ele irá clonar os dados de outra pessoa, criando uma caricatura. Ou seja, é uma cópia da página da web, do IP, do número de telefone, do boleto. É aquela famosa ligação que você atende com o número do banco, com o nome do banco, mas na verdade é um tipo de ataque do tipo spoofing. É um criminoso se passando pelo banco. Por quê? Porque ele clonou, ele copiou os dados, ele fez uma caricatura, inclusive do próprio banco. Por fim, nós temos o último tipo de ataque, que é o tipo hoax. Hoax é um conteúdo alarmante ou falso oriundo de empresa, órgão governamental, principalmente com relação a correntes e pirâmides, aqueles famosos golpes dos correios, e enfim. Estes são os tipos de ataques possíveis que são realizados.